E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Vamos matar a saudade aqui um pouco. Devia até ligar a câmera hoje, né? Pra vocês me verem. Mas não mudou nada, não, continuo feio. Eu tô sumido. Se bem que vocês estão acostumados com eu sumindo, porque de vez em quando simplesmente me enfezo e fico o mês inteiro sem gravar nada. Mas dessa vez não foi porque eu não tava com vontade de gravar, é porque eu tava sem hardware mesmo. Eu deixei na aba de comunidade ali do canal do YouTube um anúncio dizendo que eu não tinha morrido, que eu tava sem hardware. Minhas peças já estavam com 5, 7 anos, já tinha dado o que tinha que dar, estava com um problema de corrente, uma peça velha estava danificando a outra, e eu não queria trocar porque simplesmente não estava nem jogando nada e não via grande necessidade disso. Mas além de minha ferramenta de entretenimento, também a minha ferramenta de estudo e de trabalho. E aí eu decidi que eu não podia ficar à mercê das peças quererem funcionar ou não, e decidi trocar. Fomos para um Ryzen 5 5600G, e eu escolhi esse processador por um motivo muito peculiar, que a gente pode comprar a placa de vídeo agora, ou a gente pode comprar depois, e o preço pode subir ou o preço pode cair. Sim, os dois podem acontecer, porque a gente não tem bola de cristal, não sabemos como será o futuro. Mas eu acho que com tudo que está acontecendo no mundo, a gente ainda vai ter uma queda, um aumento de oferta muito grande antes da gente, de repente, talvez ter uma escassez. Não caiam nas minhas previsões, nas minhas profecias, embora muitas que eu e o Lucas fizemos aqui estejam de fato acontecendo. Não acreditem cegamente nisso, mas eu acho que até o final do ano a gente vai ter uma oferta muito grande de equipamento. Eu acho que o preço vai cair, e eu falei, cara, imagina a galera que pagou tipo 7, 10 pau numa, sei lá, 30, 80 no ano passado, e agora tá vendo isso por 5 pau e meio. Imagina se eu pago esse preço e no final do ano tá 4. Eu vou querer cortar o saco. Eu acho que vai cair, mas pode subir. Sim, pode subir, mas tem investimentos também que estão muito promissores. Então, hoje, com todo mundo com medo de investir em bolsa, com todo mundo com medo de comprar FIIs, por exemplo, a gente pode ver um rendimento do nosso dinheiro acompanhar o preço das placas de vídeo. Então, qual seria a diferença? É claro que se eu precisasse de uma placa de vídeo para rodar o computador, para poder trabalhar e para poder fazer qualquer coisa que fosse, eu teria que fazer. Mas como hoje a gente tem esses processadores com GPU on-board, que é um baita de um negócio legal, você compra uma placa de vídeo e ela vem com... Não, você compra uma placa-mãe e ela vem com slots para você colocar monitores lá. Estou rodando os dois monitores tranquilamente, plugados na placa de vídeo, com um processador com vídeo on-board. Só me deu um pouquinho de trabalho para achar onde colocava a memória nessa GPU virtual ali no setup, que tem nessa AB450 tem uma pegadinha nela. Vamos falar de hardware agora. Meu Deus, quem diria? Quando você entrar na BIOS, tem um negócio piscando para você ver assim, né, a configuração de devices on-board. Aí você fala, achei aqui que eu configuro danada. Aí quando você entra lá, tem um espaço para você alocar a memória de GPU. Você fala, fácil, lindo, simples, super intuitivo, e aí você coloca lá que você quer 2 ou 4 GB de VRAM de GPU. Só que aquilo é fake, aquilo não serve pra porra nenhuma, aquilo tá ali pra te enganar. E aí você precisa ficar fuçando na BIOS até você encontrar a maldita pasta naquele caminho ridículo, nada intuitivo, que é onde você de fato habilita a sua GPU virtual e aloca o tanto de memória que você quer ali. Quando eu montei o computador com as configurações fake, eu tava muito triste, porque a minha memória tava batendo 2.600, a minha placa de vídeo tava com 500 MB de alocação, tava jogando jogos em câmera lenta, fiquei triste pra caramba, mas aí eu falei, não, eu tô entrando no YouTube aqui, tem um monte de cara fazendo avaliação desse processador, jogando o jogo 2 vezes mais pesado que o meu, com 4 vezes mais definição e FPS. Fucei, consegui alocar a memória lá, virtual da GPU, consegui fazer as RAMs serem lidas em 3200. Gente, a internet é simplesmente maravilhosa, né? Quando eu era criança lá em Barbacena, quando eu era criança tinha um personagem de humor que ficava falando da época que ele cresceu em Barbacena.
Quando eu era criança, quando eu era moleque, em São Bernardo do Campo, se você quisesse aprender sobre hardware, você tinha que pagar um curso. Esse curso era caro. E esse curso era em São Paulo. Então você saía de São Bernardo, saía do ABC, ia para São Paulo, fazia um curso caríssimo e aprendia sobre as tecnologias da época. Hoje em dia, quando você quer conhecimento sobre hardware, primeiro você pergunta pro Zé, meu amigo, depois você pergunta pro Red, depois pro Gabriel. Esses três, eles vão te orientar muito. E se você não tiver eles para tirar o caminho das pedras, exatamente das peças que você queria e não sabia, agora que você explicou para eles o que você quer e eles te orientaram, você vai na internet e encontra avaliação de todas as peças, de todas as partes, comparativo de processador, comparativo de placa de vídeo. Eu nunca me interessei por hardware. Faz 7 anos que eu tenho, 5, 7 anos que eu tenho a mesma placa, nunca me interessei por hardware, nunca quis aprender, porque sempre foi muito cômodo, porque as pessoas mais próximas de mim sempre souberam. E aí, falei, cara, agora que eu vou gastar uma grana considerável com isso, pelo menos eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero saber onde eu estive, por onde andei, que o mundo mudou tanto, que o hardware mudou tanto a ponto de eu estar tão desatualizado. E eu mergulhei nisso e fiquei o fim de semana inteiro consumindo conteúdo. E saí desse fim de semana apaixonado. Tantos testes, tanto conhecimento, tanta gente de diferentes perspectivas, apresentando a coisa de uma maneira simplesmente apaixonante. E tudo de graça. De graça mais ou menos, assim, né? Porque tem os caras que faz as coisas não tão de graça assim. Aprendi muito sobre hardware, caí num conto de um cara porque eu simplesmente fui afobado. Esse Ryzen 5600 de agora, ele tá vindo com uma ventoinha muito boa e ele dá conta de muita coisa. Dá para você jogar jogos relativamente pesados, você vai ver a temperatura dele tá batendo 40, 55, 56... tranquilamente, com a ventoinha que vem de série dele. Mas eu vi um vídeo de um cara dizendo: o Ryzen frita, ele vai pegar fogo, ele vai te deixar na mão, ele vai queimar, não se iluda, assista esse vídeo. Aí você vai assistir o vídeo do cara e ele fala assim: o processador é maravilhoso, é a ventoinha dele que não presta, é a ventoinha dele que é muito ruim. Aí ele coloca no vídeo dele uns gráficos de um processador batendo 100 graus, e aí você fala, pô, eu vou ficar sem o meu negócio, que é caro pra caramba. Esse daqui rodando, esse jogo, que não sei o que, mas cara, eu rodo o mesmo jogo do vídeo dele com 50 de temperatura, e com certeza era o processador sendo colocado ali num teste de estresse para ver o que dava. E aí depois ele fala, mas aqui é prova para vocês de que não é o processador, é o cooler. E aí ele vai lá e mostra o cooler que tem um monte de neon, e ele fala, se você quiser um cooler igual a esse, clica aqui na descrição do vídeo, nesse link aí, você ajuda o canal. Eu falei, safado, o cara quer vender, o cara quer ganhar comissão de cooler, de processador. E o vídeo dele com visualização pra caramba, porque quem é que quer perder um processador que acabou de comprar e paga caro pra cacete? Aprendemos. Isso me traz algumas reflexões aqui e eu tenho conversado isso sobre isso com alguns de vocês, o quanto informação costumava ser cara e o quanto informação hoje é extremamente abundante, e é difícil você encontrar só pessoas que te apresentem isso de maneira confiável, de forma que você pode ter certeza que a informação vai estar lá disponível para você, desde que você tome alguns cuidados extremamente importantes. E o que você pode aprender dessa experiência que eu tive, que quando você escuta alguém falando alguma coisa, você deve se perguntar por que essa pessoa está dizendo isso. Porque quando eu perguntei pro Zé, pro Red, o que eu faria da minha vida, que setup que eu deveria, que peças que eu deveria buscar, por que é que eles responderam tão prontamente, com tão boa vontade? Suponho que é porque eles gostem de mim. Suponho que é porque eles me considerem. E por me considerarem, por gostarem de mim, eles me deram, por me conhecerem e escutarem de mim aquilo que eu precisava, aquilo que eu buscava no computador, eles me deram recomendações que foram extremamente assertivas, tanto que eu fiquei um fim de semana inteiro vendo outras configurações e eu cheguei à conclusão de que aquilo que eles tinham me passado era realmente perfeito para mim. Eu não precisava de nada mais e eu também não queria me contentar com nada menos do que aquilo. Foi simplesmente perfeito.
Mas e as pessoas que não necessariamente querem o seu bem, que não necessariamente consideram pacas, que não necessariamente têm apreço por você? Por que a pessoa está te falando o que ela está te falando? Eu descobri um cara que veio solucionar um problema de temperatura que eu nem tinha, porque o meu processador nem tinha chegado, e que ele estava dizendo aquilo porque o vídeo dele era bastante visualizado e muita gente clicou naquele link, e aquela ventoinha, aquele air cooler era muito caro. Pode ser que muita gente decidiu comprar um air cooler e foi para outra marca e não deu dinheiro de comissão de venda para ele? Pode. Quanto deve ser a comissão de uma venda, de um clique no link da Amazon? Isso é uma mixaria. Mas uma mixaria vezes centenas, milhares de pessoas que acabaram de comprar o processador, isso pode dar uma quantia relevante. Eu não estou aqui para fazer julgamento de valor da moral das pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, mas fica uma lição para a nossa própria vida, porque a gente não vai acabar com a existência desse tipo de conteúdo que te inventa um problema porque quer te entregar uma solução que vai beneficiar a ele. Isso não vai mudar no mundo. Então, o que a gente pode mudar no nosso comportamento? Como que a gente pode ver o nosso mundo, a nossa volta de maneira diferente, de modo que todo mundo que te fale alguma coisa para te ajudar, te faça parar e refletir e dizer, pera, por que essa pessoa está me falando isso? Porque eu posso vir aqui ficar 12 minutos falando sobre isso com vocês porque a Ruth não fez aula dela. Então, patrocinados pela Ruth, estamos falando aqui, já que eu estou sendo pago por esse tempo, então que pelo menos eu converta isso em alguma coisa que pode, possivelmente, olha que redundância, fazer algum bem para alguém, que possa deixar alguma coisa positiva para a humanidade. Isso é uma forma de expressar a gratidão, já que dificilmente eu vou conseguir tempo com a Ruth para repor a aula dela, porque ela já tem muitas aulas perdidas. Não fosse isso, eu não teria a oportunidade de alocar tempo para vir aqui e falar com vocês. Até teria, mas né, eu quero ter tempo para brincar com a bebê, eu quero ter tempo para jogar, eu quero ter tempo para estudar chinês, por exemplo. Então, às vezes a gente vê um vídeo, que nem o meu vídeo aqui, eu tô gravando esse site, o cara dando um rolê aleatório. Mas tem vídeos extremamente elaborados, que tem maquiagem, que tem iluminação, que tem profissionalismo, que tem edição, que tem um monte de coisa. Essas coisas não trabalham, essas coisas custam dinheiro. Então quando você vê um cara falando assim, a ventoinha de série não presta, mas eu vou te resolver o seu problema aqui, te apresentando esse super refrigerador. Quando você escuta essa pessoa falando, muito provavelmente você deveria... Muito provavelmente não. Você definitivamente deveria parar e pensar por que esse cara está me falando isso. E o que patrocina toda essa estrutura que esse cara tem para vir me dizer isso. E aí, dessa forma, você separa quem é uma pessoa que possivelmente quer te ajudar de uma pessoa que está fazendo o trampo dela do dia a dia. Né? Então, a pessoa que está tentando te vender um produto, ela não é necessariamente uma pessoa ruim, não é uma pessoa má. A gente não pode ter esse tipo de julgamento. Mas simplesmente sabendo qual é a da pessoa pode te colocar numa posição de vantagem para que você filtre se você de fato precisa daquilo ou não, se aquilo de fato é necessário ou não. E aí você vai entrar num processo de validação. Por que esse cara está falando isso? Ele quer vender. Se ele quer vender, eu realmente preciso comprar? Se isso daqui resolve o meu problema, será que é a única forma de resolver o meu problema? Será que não existem maneiras mais baratas e mais confiáveis e mais eficientes e mais simples de resolver o meu problema? Para que você não caia num estado em que você tenha dificuldade de dizer não para a pessoa, simplesmente porque você acha que você deve gratidão a ela por estar tentando resolver o seu problema. Não, gratidão eu devo ao Zé, ao Rafael. Agora, uma pessoa que está tentando me vender uma peça, eu devo gratidão a essa pessoa, ou eu devo me sentir mal por não consumir aquilo que ela tá tentando me oferecer? Não, a última coisa do mundo que deveria te preocupar. Sei lá porque eu tô falando isso tudo. Eu precisava colocar a fofoca em dia também. Lembra que eu falei que eu tava meio afastado de jogos? Depois eu vou ver se eu coloco uma foto minha na thumb, mas eu troquei a cadeira gamer por uma poltrona, tô me sentindo um tiozão, tô jogando com joystick e tô cada vez menos interessado em alguma coisa que me prenda o tempo inteiro na frente do computador com mouse e teclado. Isso vai fazer com que talvez eu traga para vocês alguns conteúdos de jogo de luta, não sei.
Mas lembra que eu falei para vocês que eu vou apostar numa queda de preço das placas de vídeo? Eu vou ficar jogando sem placa de vídeo. Isso vai fazer com que seja meio que impossível fazer captura de tela de um jogo pesado numa qualidade boa que eu possa renderizar. Mas a gente vai acompanhar os preços e de repente a gente compra uma placa. Eu acho que assim, né, entre pagar muito caro numa 3080, 3090 agora e torcer para ela durar 7 anos, eu acho que eu posso pagar baratinha numa numa RX 600, por exemplo, e torcer para ela durar 3, 4 anos, porque o preço de uma placa topo de linha é 2 placas intermediárias. E eu acredito que 2 placas intermediárias elas vão render mais do que uma topo de linha. Eu posso comprar uma placa agora que vai me durar uns 3 anos, e daqui 3 anos, a próxima placa intermediária, espero eu que seja melhor do que as topos de linha agora, que sejam estabilizadas, que tenham barateado, ou então que me propiciem a oportunidade de dar um salto ainda maior para uma possível tecnologia que me demande mais coisa. Eu posso estar cometendo um erro, eu posso perder a oportunidade de pagar 5,5 pau numa placa que o ano que vem pode voltar a custar 9, 10 mil, sim. Mas quando eu olho para minhas demandas, para os jogos que eu jogo, para as coisas que eu faço, para aquilo que eu quero, eu preciso de uma placa topo de linha neste momento? Não, de verdade não. E existem oportunidades no mercado que podem potencializar o dinheiro que eu investiria numa placa agora para eu comprar a mesma placa, mesmo que ela suba de preço daqui 1 ano ou 2? Sim, então é esse caminho que a gente vai seguir. Eu estou bastante contente com as decisões que eu tomei em relação a isso. Inclusive, a gente pode até continuar falando um pouco sobre isso, caso seja da vontade de vocês. Aí eu trago os caras que mancham muito dos Paranauê e a gente faz uma conversa sobre isso aqui. Esse papo foi só para matar saudade mesmo. E eu continuo obcecado pela China, do jeito que vocês que acompanham o podcast com o Lucas já sabem. E eu acho que eu tenho aprendido chinês num ritmo consideravelmente bom, e eu quero compartilhar isso com vocês também. A gente vai ter oportunidade, a gente vai ter tempo, porque afinal de contas agora temos o hardware necessário para fazer isso. É bom ver vocês de novo, espero que vocês tenham gostado também. Por hora é isso e um grande abraço.